Olá pessoal, vamos detalhar um pouquinho mais o conceito de interfaces que a gente viu no último vídeo. A gente pode dizer que uma interface é uma especificação ou um contrato. Por quê? Repara que a interface ela separa a definição da funcionalidade da sua implementação. E essa é uma das grandes vantagens do uso de interface. Quando eu tinha lá na interface objeto desenhável e falo que o objeto desenhável tem um método exibir, é como se eu estivesse definindo um contrato. Eu falo assim, olha, vamos estabelecer aqui o seguinte, ó. Para ser usado aqui no nosso sistema, para ser desenhado aqui no sistema, você tem que ter esse método exibir. Fechou? Todo mundo concorda? Esse é o nosso contrato, tá certo? Então, repare que lá no objeto desenhável, o método exibir não tem implementação. Na verdade, o contrato, ele define então o que precisa ter, mas não define como. Então, a interface ela define que o que, ou seja, o exibir, tem que ter esse método. Agora, como que vai exibir? Aí é problema seu. O importante é você respeitar esse contrato, essa especificação que a gente está fazendo. Tá certo? Então, um outro exemplo. Suponha que, a gente sabe, né, vocês devem lembrar lá de ED 2, que uma estrutura de dados pilha, ela precisa ter um determinado conjunto de métodos. Por exemplo, para definir uma pilha, eu tenho que ter pelo menos um método empilhar, um método desempilhar e um método para retornar o tamanho da pilha, por exemplo. Se a gente definir uma interface pilha, certo? Então, se eu definir uma interface pilha, uma interface, a única coisa que ela tem são métodos públicos abstratos. Então, eu vou definir os métodos empilhar, desempilhar e retornar tamanho. Ok? Repara que se eu tiver uma interface com isso e eu declarar, né, como tipo estático o tipo dessa interface pilha, eu posso ter depois objetos, né, enfim, deixa eu repetir aqui. Se eu declarar uma variável do tipo pilha, essa variável pode apontar para objetos que são classes que implementam a interface pilha, certo? Que são subclasses de pilha. Então, por exemplo, eu posso ter uma subclasse pilha como vetor, que implementa o conceito de pilha, de empilhar, desempilhar, mas internamente eu uso um vetor para representar os dados. Ou eu posso ter uma outra classe pilha como lista, que implementa o comportamento de empilhar, desempilhar, mas internamente guarda os dados como uma lista, tá certo? Repare que se eu declarar as minhas variáveis do tipo pilha, eu posso fazer essa variável apontar para um objeto pilha como vetor ou para um objeto pilha como lista, tanto faz. Desde que por que eu posso fazer isso? Porque elas implementam a interface da pilha. E eu, no meu código, eu só vou chamar os métodos da interface. Tá certo? E repara que, uma vez feito isso, vamos supor que eu estou usando no meu programa, meus objetos são todos pilhas como vetor. Tá tudo como pilha vetor. Mas estão todos declarados com o tipo pilha, que é a da interface. Repara que se eu quiser trocar, não, agora eu acho que vai, né, é mais eficiente, ou por algum motivo aqui, eu usar a implementação da pilha como lista. Se eu tiver feito a declaração de todas as variáveis pilha como tipo da interface pilha, eu só preciso mexer na criação do objeto. Lá onde está sendo criado o objeto pilha como vetor, eu vou lá e crio agora o objeto pilha como lista. Todo o resto do código eu não preciso alterar. Por quê? Porque o resto do código está chamando métodos empilhar, desempilhar, que estão definidos lá na interface pilha e, claro, sobrescritos em cada uma delas. Então, vai continuar funcionando o meu código. Se amanhã eu inventar uma outra implementação de pilha, desde que essa outra implementação implemente a interface pilha, eu posso utilizar também, sem grandes problemas de alteração de código. Tá certo? Então, por que isso funciona? Porque a interface pilha é uma especificação, é um contrato. Ela especifica o que significa uma pilha. Uma pilha é ter esses métodos aqui, é ter esses comportamentos. Então, ó, uma vez que você define esse contrato, né, você pode dizer que você é uma pilha e eu posso usar você como pilha. Você, no caso, uma classe, certo? Então, se uma classe segue, né, essa interface definida, ou seja, implementa os métodos definidos na interface, ela está seguindo esse contrato. Então, por isso que a gente diz que uma interface é uma especificação ou um contrato. E Java faz exatamente isso com as suas classes que implementam listas. Então Java tem uma interface chamada list, certo? Aqui esse ezinho entre menor e maior aqui é porque é uma classe genérica, porque pode ser uma lista de qualquer coisa, pode ser uma lista de inteiro, uma lista de carro, uma lista de animais, por aí vai. Né? Quem fez o estudo autônomo lá da parte de classes genéricas vai ver mais detalhes disso. Vai ter mais detalhes disso, mas enfim, o importante é que a gente saber que é uma interface lista. Então, se é uma interface, só tem métodos públicos e abstratos. E aí existem as classes que implementam a interface lista. Então, eu tenho a classe ArrayList, né, que é uma lista como vetor, e o LinkedList. A ArrayList é que ele tem a implementação que eu posso acessar por posição como um vetor, ou usar como lista, ou o LinkedList, que é a lista clássica lá que a gente vê em ED2. Tá?
E aí, repara que a list é a interface, então eu posso declarar objetos do tipo list, certo? Declarar variáveis do tipo list, mas essas variáveis do tipo list podem apontar para ArrayList ou para linked list, tá ok? Então, se eu o ideal era que eu sempre declarasse variáveis com o tipo list, porque aí depois eu poderia facilmente trocar entre ArrayList e linked list, mudando só onde o objeto é criado, tá certo? Ó, mais detalhes sobre isso, então. A classe ArrayList possui uma implementação mais eficiente para retornar um objeto da lista, né, porque ele pode retornar por posição, mas é mais lenta para inserir ou remover. Já a classe LinkedList é mais lenta para retornar um objeto, mas é mais eficiente para remover e inserir. Portanto, dizer qual classe é melhor usar depende muito do sistema. Se o seu sistema faz muita consulta e pouca inserção, é melhor o ArrayList. Se o seu sistema faz muita inserção e remoção e menos consulta, pode ser melhor o LinkedList. Então, e o mais importante, pode ser que você comece utilizando uma e depois descubra que a outra é melhor. Se você utilizar variáveis do tipo list, né, que é a interface, você pode mudar de uma para outra facilmente, alterando apenas a criação dos objetos. O uso dos objetos não vai mudar nada, porque ele segue a interface list. Ok? Bom, indo para uma parte mais de fechamento dessa questão de interface, como que a gente decide, então, se a gente vai, quando a gente está criando um programa, se a gente deve definir uma classe como classe abstrata ou se a gente deve fazer dela uma interface? A resposta é simples. Se eu precisar ter implementação em algum método, aí vai ter que ser classe abstrata. Ok? Já se nenhum método tem implementação, aí é melhor usar interface. Ok? Por que é melhor usar interface? Porque já tendo implementação não tendo, eu vou fazer como classe abstrata. Qual que é a desvantagem disso, se eu fizesse isso? É que eu perderia o benefício da herança múltipla. Como o Java permite herdar de uma única classe, mas permite implementar várias interfaces, sempre que eu puder definir como interface é melhor, porque aí eu vou ter os benefícios da herança múltipla, já que Java permite implementar várias interfaces, mas herdar de apenas uma classe. Ok? A gente vai ver no próximo vídeo que Java 8 deu uma bagunçada nesses conceitos, mas vocês vão ver isso no próximo vídeo. Ok? Só para fechar, uma coisa que pode criar uma certa confusão é o termo interface, porque o termo interface é usado em orientação a objetos com diferentes significados. Né? Então, para deixar bem claro aqui, quando a gente está na disciplina de orientação a objetos, a gente pode usar a interface para significar três coisas. Primeiro, a interface de uma classe, que é o que a gente viu lá no início da disciplina. A interface de uma classe é formada pelas assinaturas de seus métodos, ou seja, representa como é possível interagir com a classe. É a interface de comunicação da classe, ok? Que a gente viu lá no começo. Já a interface que a gente está aprendendo agora, nesses últimos vídeos, é a interface como tipo de dado, ou seja, é o nome dado em algumas linguagens para classes abstratas que possuem apenas métodos abstratos públicos e atributos públicos e constantes. É o que a gente está aprendendo. E a gente ainda vai ver que a interface pode ser interface gráfica, né, de usuário, né, do inglês Graphical User Interface, é a representação gráfica de um programa, como estamos acostumados a utilizar no dia a dia, certo? Antigamente os programas eram todos em linhas de comando, agora a gente usa interface gráfica. Então, interface é um conceito que depende do contexto, ele vai significar uma coisa ou outra, tá certo? No próximo vídeo a gente vai ver que Java 8, né, a partir da versão 8, o Java deu uma bagunçada aí no que significa interface e classes abstratas. Né? Tem suas vantagens, mas conceitualmente confundiu um pouco as coisas, mas a gente vai ver isso no próximo vídeo. Até mais!